desse mestrado, desse trabalho de mestrado. Pode compartilhar a tela, Thomas? Bom, eu vou falando aqui enquanto o Thomas vai compartilhando a tela. Gente, esse vestido, ele é uma grande descoberta. Ele, para além de toda a biografia dele, das questões de vida social, que inclui o gênero e uma questão de classe também, dentro de como ele é visto até o momento numa instituição museológica, ele assim é um achado. O tempo inteiro em que você vai trabalhando com esse vestido, você vai tendo surpresas. E Anaíldo e Jorge, e também Bruno Chiossi, meu outro colega de pós-graduação, nós fomos juntos 3 vezes à Reserva Técnica do Museu Histórico Nacional para fazer a leitura desse vestido, que é cheio de simbolismo, tem uma estética própria, e ainda não foi visto assim dentro do Museu Histórico Nacional. Bom, meu nome é Ana Lourdes Costa, estou fazendo mestrado em Museologia e Patrimônio pela Unirio. Pode passar, Thomas, obrigada. Meu orientador é o Ivan Coelho de Sá, meu orientador é o Bruno Brulon. Tem sido um prazer estar com eles. E o objetivo geral dessa apresentação é apresentar parte dessa biografia, né, do vestido, enquanto a gente entende biografia, processo de musealização, que envolve política, envolve ressignificar uma peça, né, e também falar de gênero e tocar em classe social também como categorias de análise. Pode passar, Tom. Vocês vão percebendo aí que o vestido ele é de sarja, algodão, ele tem uma trama que chama espinha de peixe, ele tem o soutage, que a gente adotou esse nome soutage, mas é a cianinha, né, tem vários nomes aí diferenciando das regiões do país. Ele é característico, essa cianinha, nos vestidos e nas outras roupas e indumentárias cangaceiras. E aí esse vestido ele tem uma história muito interessante também, que a gente vai começar a ver daqui a pouco, e a gente vai analisar por que esse vestido, com tantas características intrínsecas e extrínsecas, ele vai ser cristalizado no Museu Histórico Nacional apenas como um objeto de cultura, quer dizer, apenas não, mas como um objeto de cultura material representativa do cangaço, e não vai ter espaço para outras análises como a moda, como análises dentro do tema moda. Ele vai ser, inclusive, toda vez que, né, a instituição vai se referir a ele, ou que ele é exibido em alguma exposição, ele está muito mais atrelado à questão do cangaço enquanto movimento masculino do que a própria participação de Maria Bonita nesse movimento e de outras cerca de 40 mulheres, 45 mulheres, que depois de Maria Bonita, no século XX, adentram o cangaço e passam pela historiografia, ainda muito colonizada, ainda muito antropocêntrica, apenas como companheiras desses cangaceiros, enquanto elas são sujeitas independentes, são, né, indivíduos e que foram protagonistas, sim, dessa história. Pode passar, Thomas, por favor. E aí vocês vão vendo essas manchas. O vestido ele tem uma série de questões, por exemplo, ele tem uma adaptação ao corpo, né, na lateral, no corpo, e ele tem algumas manchas que a gente não sabe se é somente com uma pesquisa, e a gente está aguardando o Museu Histórico Nacional autorizar essa pesquisa, saber se, por exemplo, essas manchas desse vestido ela tem a ver com terra, sangue, porque é um vestido que estava com a Maria Bonita quando ela foi assassinada.
Então, durante anos, a partir ali do final da década de 80, início da década de 90, ele vai ser exposto vai ser exibido numa antiga exposição do Museu Histórico Nacional, que é a Expansão Ordem e Defesa. Ele vai ficar lá por mais de 20 anos. Depois ele volta para a Reserva Técnica, e aí ele volta para a exposição que à época chamava Cidadania em Construção. Ele fica deslocado nessa exposição, ele é novamente retirado. Hoje ele está em Reserva Técnica e a exposição se chama Cidadania. Então, a gente busca entender por que vocês estão me escutando, gente? Sim. Sim. Tá. Sim. Então, a gente busca entender que questões... Desculpa, Ana, só para explicar para as pessoas no chat. Para fazer o áudio funcionar, tem que clicar em cima no cantinho ali à esquerda, tem o vídeo e o áudio. Para fazer funcionar, você tem que clicar e ativar áudio. Aí vai pedir para escolher ou o microfone ou o áudio do computador. Aí ele ativa e depois vem a opção de botar em mudo ou não mudo. É porque as pessoas no chat estão perguntando bastante como ativa o áudio. Tá, obrigada. Moraes, você está aqui, que bom. É porque eu estava vendo isso, o áudio, eu vi aqui, eu falei, gente, é comigo? Não, é porque tem muita gente que não está conseguindo ativar o áudio, enfim. Só pra... Beijo, Lipe, que bom que você está aqui. Consegui. Desculpe interromper. Imagina. E pode passar o próximo slide, Thomas. Gente, desculpa, eu não consegui acessar pelo notebook, eu estou aqui do celular, então eu não estou conseguindo fazer esse compartilhamento. E aí vocês veem o vestido inteiro. Esse vestido ele tem um aspecto militar, porque sim, o cangaço ele é militarizado, né? Ele tem uma feição militar. Ele é feito de sarja e algodão. O algodão, como, né, quem trabalha com tecido, moda, enfim, né, a gente que vai comprar, às vezes, um tecido, que mora em lugares quentes, como Brasília, durante a seca, o algodão ele é um material transpirável, né? E aí pensar que Maria Bonita, durante os 8 anos de cangaço dela, ela vai cobrir 4 estados da região nordeste do Brasil, de Bahia a Sergipe. Essa foto é uma foto do Silvio Caldas, foi emprestada pelo Museu Histórico Nacional. Pode passar, Thomas, por favor. E aí eu opto por apresentar Maria Bonita, completamente paramentada no cangaço. Não é o vestido, a gente não tem fotos da Maria Bonita vestindo essa roupa, mas eu opto também por trazer uma foto colorida, que é colorida pelo Rubens Antônio, que é ele é professor, geólogo, historiador, e ele, a partir de um trabalho muito parecido com a paleontologia, ele vai, a partir de depoimentos também, ele vai saturando essa cor, e aí ele traz uma questão que a fotografia, né, do Benjamin Abraão, que foi o libanês que esteve com o grupo durante alguns meses, em 1936, e tira a grandíssima maioria de fotos que a gente conhece do cangaço, inclusive de Maria Bonita, Dadá e de outras mulheres cangaceiras. Ele vai colorir essa foto. Então, é para que vocês vejam o impacto dessa indumentária nas caatingas, né, e nas cidades por onde Maria Bonita e suas companheiras passavam. Então, é um impacto, assim, se você pensar que a indumentária local não prima por muitas cores, o impacto dessa cor, de todos esses símbolos, né, que vão compondo a aparência, a estética cangaceira, ele é de grande... ele tem um impacto considerável. Bom, a Maria Bonita todos sabem, mas eu faço questão de frisar, a mulher nordestina, sertaneja, ela vai se tornar cangaceira a partir de 1930, e vai ser morta em 1938, aos 27 anos de idade, no episódio que fica conhecido como Cerco de Angico. A proposta nunca foi falar da biografia de Maria Bonita, a biografia do vestido, mas é claro que a gente traz Maria Bonita, sem dúvidas, impossível não trazer, mas não a partir de uma proposta de revisitar a vida e a biografia de Maria Bonita, porque isso já houve especialistas que fizeram isso, né? E como a gente está trabalhando com um objeto musealizado, a gente traz muito para o âmbito
claro, da museologia. O interessante desse vestido é que ele é um vestido de domingueira, ele é um vestido de festas, então ele tinha um espaço próprio para ser usado. Ele não era um vestido do dia a dia, ele vai ser usado nessas festas dançantes que vão ser organizadas pelas cangaceiras e cangaceiros durante a passagem delas e deles nas cidades por onde eles vão acampar, na Caatinga, enfim. No dia que ela foi assassinada, esse e mais outro vestido, que hoje em dia se encontra na coleção Pernambucano de Melo, ele vai estar dentro do bornal, que é a bolsinha dela, e aí o Francisco Ferreira de Mello, que é um aspirante que comandou a volante, né, que é a polícia que vai matar Maria Bonita e outros 10 cangaceiros homens, o Ferreira de Mello vai entregar isso ao Melquiades da Rocha, que é o primeiro jornalista do Sudeste ao chegar em Angico. Então, a gente trabalha com essa hipótese também, que inclusive foi levantada pelo Frederico Pernambucano de Mello, que é o proprietário da coleção Pernambucano de Mello e que é um dos maiores especialistas de cangaço no Brasil, que ele vai entregar isso como se fosse um troféu. Então, olha, o cangaço acabou, os cangaceiros e as cangaceiras estão mortas, eu te entrego aqui um vestido. Então, a gente trabalha com essa questão também de desapropriamento, né? Maria Bonita não cedeu esse vestido, ela não empresta, ela não dá, ela nem tem chance de fazer isso. Então, foi desapropriado do corpo de Maria Bonita, entregue ao Melquiades da Rocha, que anos depois vai entregar. E aí é uma parte da biografia desse vestido ainda não muito bem elucidada, mas a gente não sabe se ele foi entregue. A Nádia Maria, que quem é da minha geração deve se lembrar da Nádia Maria, que foi uma atriz e que, na minha adolescência, ela vai fazer parte da escolinha do professor Raimundo, como a Zélia Caridoso de Mello e outras personagens. E a Nádia Maria, ou os parentes da Nádia Maria, vão doar, nesse caso, né, já que estava em posse deles, para o Museu Histórico Nacional. Pode passar, vamos, por favor. Bom, está falando aqui da coloração da imagem do cangaço, e aí é também bacana voltar só um pouco, porque o professor Rubens diz o seguinte: o interessante é que, ao se deparar com as imagens coloridas, as pessoas costumam dizer que elas são diferentes do que é original. Mas, na verdade, o preto e branco é representação também, pois a nossa visão é colorida, né? Eu acho isso assim de uma sutileza e, ao mesmo tempo, de um despreparo da nossa visão para lidar com fotos mais antigas, surpreendente. Pode passar, Thomas, por favor. Bom, o Melquiades da Rocha recebe esse vestido em 1938, ele chega a Angicos, os corpos ainda estão lá, então ele chega logo que ocorre a chacina. Nessa foto número 1, à esquerda, a gente tem o vestido do Museu Histórico Nacional que eu estudo, vocês podem ver aí numa foto preto e branco, o zíper, os bolsos laterais, um chapéu da Maria Bonita. Esse vestido ele vai aparecer no livro Bandoleiros da Caatinga, do Melquiades da Rocha, onde ele conta toda a história dele, a visão, né, dele do cangaço, inclusive trazendo essa questão, porque a aparência estética cangaceira está muito, lógico, ligada às roupas, então é um movimento que se impõe muito através das roupas também. Então, o Lampião e os seus companheiros, e depois Dadá, que vai ser, né, a chegada das mulheres no grupo, vai trazer uma sofisticação para essa estética. Eles sabem do que eles estão falando e eles entendem, né, que a aparência conta na hora de você demonstrar poder ou se relacionar com alguém ou com algum grupo social. A imagem número 2 é do jornal A Noite Ilustrada, onde o Melquiades trabalhava, e eles vão fazer, depois, após o assassinato,
de Maria Bonita e dos cangaceiros que estavam com ela. Eles vão fazer uma série de reportagens e, mais uma vez, aqui aparece o vestido, as luvas, o bornal e o chapéu de Maria Bonita. São fontes aí históricas e cronológicas de como o vestido começa a aparecer na imprensa. Pode passar, Thomas, por favor. No próximo slide, eu não sei se vocês vão dar conta de ler, o Dan até trabalhou nessa imagem, que está muito apagadinha, mas o vestido da entrada no museu, em 1970, aqui a entrada dele é de 20/12 de 1970, e ele é classificado, pode passar para o próximo slide, por favor, como indumentária feminina. Aqui eles chamam a cianinha de soutane, e é como a gente adota também, e se referem à cor do vestido como cor castanho. Pode passar, Thomas, por favor. E aí chega a história, a biografia, uma fase social da vida desse vestido que é muito interessante. A documentação apresenta que o vestido deu entrada no museu em 1970, mas no final da década de 80, o Frederico Pernambucano de Mello, montando a coleção dele, ele chega até o Melquiades da Rocha, no Rio de Janeiro. O Melquiades estava morando num apartamento no Flamengo, e ele fala, olha, eu quero adquirir, e eu sei que você tem, porque eu li seu livro, enfim, fui lá tive acesso ao jornal à noite e ao periódico da noite, que era a Noite Ilustrada, e o vestido dá conta que foi entregue a você. Ele falou, olha, eu tenho, e passa a ser o vestido de batalha, que hoje pertence à coleção Pernambucano de Mello, e é quando o Melquiades conta, olha, o outro foi entregue à Nádia da Maria, mas ela já doou ao Museu Histórico Nacional. E aí o Frederico liga para o Museu Histórico Nacional e fala, olha, vocês têm aí um vestido da Maria Bonita. E aí o Museu Histórico Nacional fala, não temos. E ele diz, não, podem procurar, o vestido ele tem estágio, ele tem cianinha, ele é caque, ele é espinha de peixe, e ele tem uma coisa que vestido nenhum na década de 30 quase vai ter, que é o zíper frontal. Bom, neste momento, o museu está passando por uma série de ações de modernização, porque o museu, até então, era terra arrasada, foi uma instituição em que o poder público relegou a própria sorte. Então, o museu passa por grandes problemas estruturais, não só de edifício, mas também da sua coleção, uma coleção que você tem a documentação museológica, mas muitas vezes você não consegue localizar o objeto referente, ou você tem o objeto e não consegue localizar a documentação museológica, e muitos desses objetos impregnados de mofo e de outras pragas, como traça, barata, e que isso ia passando para outros objetos. Então, criou-se uma política de descarte e de seleção, né, de quais os objetos continuariam fazendo parte do Museu Histórico Nacional. Isso não é do dia para a noite. Isso, se você pensar que o Museu Histórico Nacional tem mais ou menos, salvo engano, mais de 200 mil peças, incluindo uma grande coleção da numismática de moedas. Se você pensar que são muitas e muitas e milhares de peças, isso foi um trabalho que, inclusive, eu acho que ultrapassou décadas aí, ultrapassou a gestão do museu na década de 80. Bom, qual é a história? Viram esse vestido, o vestido estava em bom estado, mas ele não era representativo da coleção do museu à época. Então, ele vai ser descartado, ele vai ser colocado para descarte. Mas quando o Frederico Pernambucano de Mello entra em contato, que os técnicos começam a procurar, eles localizam o vestido conforme a descrição do Frederico Pernambucano de Mello e o resgatam do descarte. E aí a gente fica pensando, tá, mas é um vestido que, peraí, tem um zíper, ele tem uma modelagem anos 30,
por que esse vestido foi descartado? E aí a gente já tem algumas pistas lá em 2002, quando a Miriam Sepúlveda dos Santos e o Mário Chagas publicam nos anais do Museu Histórico Nacional. E aí os anais do Museu Histórico Nacional, conforme Zé Neves Bittencourt, é um museu histórico em tinta e em papel, porque é uma publicação que está aqui desde 1940, ela para de ser publicada, mas depois, salvo engano, acho que ela volta na década de 70. Enfim, acho que hoje ela está na sua já 52 edições, então realmente é um museu histórico em tinta e em papel, porque há muita pesquisa ali do acervo do museu. E o Mário Chagas e a Miriam dizem assim, olha, muitas buscas foram feitas, mas nenhum registro documental sobre o vestido foi encontrado. 2 anos mais tarde, foi identificado para descarte um velho e sujo vestido, sem nenhuma informação adicional. Nessa ocasião, por intuição, o pesquisador do MHN fez contato com Melo, com Frederico, né, e conseguiu descobrir que a peça de indumentária indicada para descarte era mesmo o vestido de Maria Bonita. A potência aurática desse vestido é tão intensa que, segundo informações de técnicos do museu, algumas grifes já pensam em copiá-la para fazer roupa de moda. Então, ele já tem uma potência ali de, né, de ser considerado para análise, estudo e pesquisa dentro do que a gente entende, se não como moda, mas a partir das suas a partir da sua estética muito própria, né, e muito rica, que é a estética do cangaço. Já a Regina Abreu, na mesma edição dos Anais, gente, eu coloquei Regina Abreu 2020, não é? É 2002, está errado aí. Bom, e aí ela traz aqui uma questão que é o que ocasionou e foi um valor, né, digamos assim, muito forte para que o vestido fosse descartado na, então, década de 80. Ela diz o seguinte, sem o fausto de outros objetos gloriosos expostos em vitrines contíguas, sem fios de ouro, sem detalhe sofisticado, esta pequena e singela peça me parece emblemática. Ou seja, o vestido de Maria Bonita, ele não tem ele não faz parte da coleção de indumentária do Museu Histórico Nacional, que é uma coleção formada muito majoritariamente por objetos do século XIX, inclusive o vestido, a coleção de indumentária do museu começa a ser formada com 2 vestidos estilo império, e as demais indumentárias, seja um vestido, saias, blusas, joias, adereços, outros, eles geralmente serão das elites, de mulheres e de mulheres brancas. Então, e aí eu estou falando da indumentária civil, tá, gente? Eu não estou pegando indumentária religiosa. Pode passar, Thomas, por favor. Bom, esse vestido vai entrar, como eu disse, em exposição na expansão Ordem e Defesa, depois ele vai para a Cidadania em Construção, que hoje é o Cidadania, atualmente ele está em reserva técnica, mas cotejando os anais do Museu Histórico e acessando as outras publicações do museu, como catálogos sobre indumentária e moda, registros sobre exposições sobre moda ou indumentária, e ainda outras publicações, a gente não consta em nenhuma delas o vestido de Maria Bonita, que esteve exposto aí, só na primeira exposição, por quase 20 anos, como um objeto passível de análise a partir da sua questão estética e da sua aparência, né? Podemos ir, por favor. Bom, a estética do cangaço, ela vem sendo estudada, ela nem sempre foi estudada, mas ela vem sendo estudada de alguns anos para cá, e, né, quem iniciou esse estudo foi Frederico Pernambucano de Melo, depois Germana Gonçalves de Araújo,
E a Vera Ferreira, que é a neta de Maria Bonita, e eu tenho que agradecer porque ela me enviou aquele livro poderoso. Quem gosta do assunto, adquira, porque ele é fantástico, não só no seu projeto gráfico, como arte, mas, lógico, em conteúdo, que é o Bonita Maria do Capitão. E no Bonita Maria do Capitão, a Germana e a Expedita... Desculpa, está errado, não é Expedita Ferreira, Expedita é a filha, a Vera Ferreira, que é a neta. Elas vão informar que o cangaço tinha, sim, uma produção estética já, ciente disso, mas ela quando Dadá entra no grupo, Dadá era bordadeira, costureira, depois Maria Bonita era bordadeira, sabia costurar, outras mulheres também, e quando Dadá entra no grupo, ela vai sofisticar essas informações, essa estética, e ela vai ser responsável pelo acréscimo de cores e de formas e de estilo do cangaço. Essa também é uma foto colorizada pelo professor Rubens, que apresenta a Dadá em vestido de batalha. E se vocês puderem perceber, há toda uma estética muito parecida assim, na modelagem com o vestido que está no Museu Histórico Nacional, mas ao mesmo tempo muito diferente, porque são roupas que serão usadas em espaços sociais diferenciados, né? E aí eu queria ler aqui o que vai ser dito também, que, contestando a ideia de caos, elaborada a partir do que se pode pensar sobre um contexto violento e de subversão, o desenho original utilizado na feitura do vestuário e dos acessórios dos cangaceiros passou a exibir uma admirável riqueza gráfica, com Dadá, em que os elementos eram extremamente organizados, transmitindo equilíbrio e hierarquia, mesmo que o cangaceiro soubesse costurar, o hábito de exercer a atividade estilística e de costura era da mulher, apesar de que a recepção do cangaceiro também pode ser entendida como parte da poética da cangaceira. Ou seja, na roupa da mulher, da cangaceira, vai estar espelhado elementos gráficos, estéticos, que já estavam incorporados antes da chegada das mulheres no grupo. É também um movimento que vai trazer também uma questão de divisão muito binária do que a mulher pode ou não usar enquanto indumentária. Os homens vão poder usar aquele chapéu de vaqueiro que a gente conhece, que depois se populariza, que a gente chama de chapéu de cangaceiro. Aquele chapéu ele vai ser usado somente por homens, às mulheres caberá o uso daquele chapéu que a gente viu nos primeiros slides, que é de feltro. Claro, não vão usar calças como os homens, essas mulheres saem de um espaço extremamente patriarcal, machista, colonizado, que é a sua família nuclear, e caem em outro espaço que, apesar de algumas mudanças, continua sendo também um espaço em que as regras sociais obedecem, né? Esse microespaço vai absorver o macroespaço, que é a década de 30. Então, elas vão ter aí uma série de proibições na vestimenta. Coisas que os homens vão usar, elas não vão poder usar. Pode passar, por favor. E aí tem essa luva de Maria Bonita, que hoje faz parte do Instituto Histórico e Geográfico de Alagoas, em que a gente pode perceber a riqueza desse bordado e de como isso tem uma questão muito própria, inclusive com a caatinga. Tá? Ela vai trazer não só referências externas, né, mas eles vão também incluir na vestuária referências muito próprias daquilo que eles convivem, do que elas veem, do que elas têm contato, que é a vegetação também da caatinga. Então, isso gera uma série de possibilidades de estudo a partir desses símbolos e desses elementos. E eu, particularmente, acho de uma riqueza e, literalmente, de uma beleza estética muito grande. Essas luvas, depois, se vocês derem uma googada, eu não trouxe aqui, mas elas não encobrem os dedos, tá? Elas encobrem a palma da mão, deixam os dedos de fora por causa dos espinhos do cangaço, né? Ou da caatinga, e de outros lugares que eles vão passar, então é mais uma luva realmente de proteção.
Pode passar, Thomas, por favor. Bom, e aí tem esse estudo maravilhoso de todos os símbolos, muitos dos símbolos que vão ser usados no cangaço, e o Frederico vai dizer que vai chamar que esse jeito de vestir ele é surpreendente, como a gente tinha falado lá no início, por isso que eu começo com essa imagem colorida, e ele vai trazer estudos como a estrela, que é o sinal de Salomão ou de Davi, como uma forma de proteção, que vai ser usado no chapéu dos cangaceiros, e ele também vai dizer que são artefatos impregnados de uma simbólica afetada esteticamente por um sistema de significado, atitudes e valores. Bom, a gente tem os objetos do cangaço, na sua maioria de homens cangaceiros, dos cangaceiros, eles fazem parte tanto da coleção Pernambucano de Melo, como eles estão em outros museus brasileiros, mas de mulheres há muito pouco, inclusive vestidos, são só esses dois que eu estou falando, até porque o Frederico vai dizer isso também, né, que essas peças são de raridade extrema, porque era um grupo marginalizado e procurado pela polícia, né, e que depois também, como diz Clóvis Carvalho Brito, se referindo aos objetos de Maria Bonita, ele vai dizer o seguinte, olha, era um grupo nômade, Maria Bonita era uma mulher nômade, tudo que ela tinha ela era o próprio armário dela, né? Então, tudo que ela tinha, ela carregava no corpo. E há relatos em que a roupa de um cangaceiro, que ele carregava no corpo, pesava 40 quilos. Então, eram danças debaixo do sol, num ambiente, né, não muito favorável. Então, ela tinha ali cerca de 40 objetos na hora do assassinato dela. Desses 40, a maioria sumiu e há uma dispersão biográfica do que hoje poderia ser uma coleção da Maria Bonita, né? Ou do cangaço, ou das mulheres do cangaço. As mulheres que sobreviveram provavelmente jogaram roupas fora, porque também foram procuradas pela polícia, então elas se desfizeram disso por serem perseguidas. E além tem também a flor de lis, a cruz de malta. Então, eles sabiam o que eles estavam fazendo, eles eram estilistas do próprio vestir. Pode passar, Thomas, por favor? E aí a moda no Museu Histórico Nacional? Bom, no Museu Histórico Nacional você não tem... Estão me ouvindo? Sim. No Museu Histórico Nacional, você não tem uma coleção dedicada exclusivamente à moda, você tem uma grande coleção chamada de indumentária. Dentro dessa coleção, você tem o que poderia ser subcoleções, eu estou dizendo isso, como a coleção Sofia Jobim, que é a coleção da museóloga, né? Sofia Jobim, inclusive a Sofia Jobim tem muitos estudos sobre a coleção, sobre a Sofia Jobim. Quem tiver interesse, ela foi museóloga e ela fez dentro da casa dela um museu também que apresentava essa coleção que ela foi juntando aí nas viagens dela e que tem também uma perspectiva de uma coleção de moda dentro de uma temática muito étnica. Das 52 edições dos Anais do Museu Histórico Nacional, somente a partir da década de 2000 é que a gente começa a perceber um esforço maior de uma parte ali de técnicas para trazer o museu, para inserir no museu um tema como a moda que elas julgam ser de grande importância e tanto que a gente faz parte desse grupo de indumentária e moda. Há outras autoras que vão falar sobre a dificuldade de você ter coleções de moda dentro dos museus brasileiros. Você tem coleção de indumentária, mas dentro dos museus brasileiros, na grande maioria, você não vai ter essas coleções classificadas como moda. Dos artigos produzidos até hoje, nenhum, né, desses artigos produzidos sobre estética, indumentária, moda, nenhum vai abordar o vestido da Maria Bonita. Esses textos eles vão trazer vestidos e outras
roupas do chamado universo feminino, e geralmente são roupas, como eu disse anteriormente, mulheres brancas e das elites brasileiras. Então, são roupas que elas têm um pertencimento, assim como o de Maria Bonita, lógico, ele é resgatar não, ele é tirado do descarte, justamente porque ele é um objeto histórico, ele passa a ser um objeto histórico, porque ele pertenceu a Maria Bonita, uma figura histórica, e, se não histórico, essas roupas vão ter um pertencimento dessas mulheres, com mulheres que tinham lojas que vendiam grifes no Rio de Janeiro, que são referências, ou elas são mulheres das cortes e que fazem ali parte de um grupo de elite, inclusive estatal, né, dos servidores do governo, como presidentes, diplomatas. Pode passar, Thomas, por favor. E aí, cotejando e fazendo toda essa análise, aí é o vestido da Baronesa de Loreto, é um vestido belíssimo, muito bonito, de luxo e de Fausto, como diz a Regina Abreu, e você vai vendo que todas as vezes em que o Museu Histórico Nacional ele vai ou elaborar uma exposição ou trazer uma pesquisa sobre indumentária de mulheres, eles vão trazer questões como melhor acabamento, fino gosto, o valor artístico é importante, o corte é primoroso, a assinatura do estilista, a leveza do tecido, a singularidade, tem requinte, é rico, representava a moda, né, na melhor rua do início do século XX no Rio de Janeiro. Então, você tem aí os materiais vão ser sempre, né, como eu disse, finos, bordados de ouro e prata, tem algum valor. Pode passar, vamos, por favor. Esse é o vestido da Baronesa de Loreto, que é do Museu Histórico Nacional. Bom, e esses atributos que a gente está falando, né? Fino gosto, acabamento, luxo, Fausto, moda, grife, assinatura, eles... Maria Bonita, o vestido de Maria Bonita não cabe dentro dessas perspectivas e desses valores, né? Desses regimes de valor que são operados dentro de uma musealização de um objeto museológico. Porque quando a gente fala em biografia também do vestido e quando a gente fala da musealização, você está incluindo ali uma série de valores, né, estéticos, morais, que são determinantes para que um objeto ele seja musealizado várias vezes dentro de um museu, porque ele não é só musealizado, isso é parte importante, e primordial, quando ele entra no museu, ser catalogado, documentado, isso é musealização, mas a musealização também, ao longo do meu estudo e de outros estudos, a gente vai apresentar que a musealização ela também consta de... Então, essa roupa agora vai para a reserva técnica, depois ela sai. E daqui a pouco ela está numa exposição, ela está no catálogo, ela vai fazer parte de uma pesquisa, ela vai estar numa rede social. Então, tudo isso são regimes e fases pelas quais vai passando uma roupa, né? Então, quando o vestido de Maria Bonita ele está para o descarte, ele é selecionado para o descarte, ele tem uma fase biográfica, uma fase de sua vida social. Né? Não se sabe quem é a dona do vestido, o vestido não é considerado a partir da sua qualidade intrínseca, o seu tecido, é um tecido grosso, da sua estética, ele é mais simples, ele é mais espartano, né? Ele é um vestido mais sem muitas formas, que não demarca muito o corpo da mulher, enfim. Então, ele é colocado para descarte. A partir do momento que ele é tirado do descarte, porque ele é de Maria Bonita, ele já tem um outro valor. Ele já passa a ser visto de outra forma e a partir de outras
e autenticado a partir desta propriedade que é Maria Bonita. Pode passar, por favor. Bom, e aí uma breve leitura aqui do que a gente já vinha falando. Ele é caque vermelho, ele é algodão e sarja, ele é abaixo do joelho, ele é de mangas compridas, muito mais não, por uma questão de proteção do local, né, do habitat do grupo. Ele é interessante porque o caque, né, na documentação museológica, ele está como castanho, e o professor Rubens, em depoimento, e outras pessoas me falam assim, nossa, ele é marrom, ou ele é caramelo, e cores, claro, a gente sabe que são construções culturais também. Eu uso o caque porque é como eu vejo esse vestido desde o dia que eu vi pela primeira vez na vitrine, e o caque ele vai ser uma cor de camuflagem, claro, para que, né, possam se esconder melhor na caatinga. Mas aí, como o grupo, os grupos vão percorrendo vários estados ali da região Nordeste, quando eles adentram em matas da Bahia, por exemplo, eles já não usam mais a roupa caque, eles usam uma roupa azul seca, isso em depoimento do professor, faz a colorização das fotos, em outros, na bibliografia do tema, eles preferem usar o azul seco porque se confunde com a folhagem da região. Então, o tempo inteiro há uma questão muito preocupada com a camuflagem também, mas não só. Ele é abaixo do joelho, e aí vem uma grande questão, ele possui o zíper. Pode passar, Thomas, por favor? Bom, quando esse vestido foi descartado, ele é tão invisibilizado e silenciado que não se olha para esse vestido a partir né? O vestido é década de 30, ok, ele é década de 30, mas não há percepção para o zíper. E o zíper, neste momento, é um elemento fundante e fundamental, fundamental, porque na década de 30, o zíper não era um equipamento usado por quase ninguém. Segundo a Keila Ferraz Monteiro, que é uma professora da área de moda, que fez o doutorado dela em comunicação e mídia, e que, inclusive, por um acaso, a avó é prima da Maria Bonita, ela vai dizer o seguinte, que a primeira a usar na moda um zíper foi a Elsa Schiaparelli, que é uma estilista que foi concorrente da Coco Chanel, e ela vai usar ali no período da Segunda Grande Guerra, que é quando as mulheres, lógico, americanas, saem para o mercado do trabalho, mas somente na década de 40 é que a Sears, e aí quem é da minha geração vai lembrar da Sears aqui no Brasil, é que vai popularizar o zíper nas roupas femininas, então somente na década de 40. Inclusive, quando esse vestido sai na Noite Ilustrada, no Livro do Melquiades e em outros periódicos, jornais, imprensa, vai ser um escândalo porque né, as pessoas, os leitores vão se assustar com o fato de Maria Bonita, uma mulher cangaceira nordestina, considerada marginal, usar zíper na sua roupa, que era, a gente sabe, que o cangaço ele vai ter muito acesso às novidades, inclusive da moda, por causa dos caixeiros viajantes, mascates. Né? Então, nem o zíper assim, foi levado em consideração. Então, esse vestido, nesse momento, ele é altamente invisibilizado. Pode passar. Vamos, por favor. E aí, bom, olhando esse vestido, eu pensei, vamos conversar com especialistas em moda, né? Além da Keila, e conversando com Manon Salles, que é uma pesquisadora e trabalha em museus e é especialista em museus, indumentária em museus. Inclusive, quando nós fomos à Reserva Técnica do Museu Histórico Nacional, ela estava pesquisando o vestido da Baronesa de Loreto, ela estava fazendo algum trabalho de conservação. Ela vai dizer, olha, Ana, o vestido é interessante porque ele vai ter, para a época, traços arrojados e design moderno.
E a Débora Caramache, que é uma pesquisadora que escreve no livro Bonita Maria do Capitão, ela vai dizer o seguinte, que ele é um vestido linear influenciado pela grande difusão parisiense que rege usos e costumes de toda a primeira metade do século XX. Então, ele tem também, para além de uma questão estética do cangaço, ele vai ter uma influência da moda que se usava nos grandes centros urbanos, que era copiada de França nesse período. Pode passar, Tom. Bom, na década de 60, Zuzu Angel, que foi uma estilista brasileira que perdeu seu filho para a ditadura militar e vai ser uma grande dissidente do movimento militar brasileiro, ela vai ver no estilo cangaceiro uma possibilidade da expressão da moda. E aí ela lança, no final da década de 1960, em Paris, essa que é chamada Maria Bonita, os Reis do Cangaço. E aí aqui, sem nenhuma avaliação de questão estética, apropriação, nada disso, mas apenas para dizer que, sim, o vestido de Maria Bonita ele tem um potencial, assim como falaram os técnicos, a Miriam Sepúlveda dos Santos e a Mário Chagas, ele tem um potencial de ser visto como uma peça passível de estar no circuito, né, ou estar no tema da moda nos museus ou extra-museus. Pode passar, por favor. Mais uma foto dos mesmos modelos. Pode passar, por favor. Pode passar. Bom, e aí algumas conclusões que a gente chega neste momento e a partir desse espaço, pensando o vestido como uma possibilidade de análise estética. E aí a gente pensa, bom, o que os museus no Brasil entendem como moda, né? É só a moda assinada por grandes costureiros? É só a moda que a gente consome massificamente? É só a moda que vai para as lojas de departamento e que são influenciadas pelos desfiles, pelas coleções que são lançadas aí algumas vezes ao ano? Então, a gente chega também a uma questão que, numa sociedade colonizada, branca, elitista, excludente de grupos minorizados, isso vai se refletir nos museus brasileiros, sem dúvida nenhuma, e não apenas a moda, mas também, neste caso, Maria Bonita. Então, como é que uma mulher nordestina, sertaneja, cangaceira, né, de um movimento marginal, um vestido simples e pobre, ele vai ter outra possibilidade de análise, de estudo, de espaço, senão esse espaço que lhe é dado enquanto objeto de cultura material representativa do cangaço e pronto. Então, ele consolida-se aí ao longo desses, se a gente colocar a década de 80, tirando a documentação museológica que diz que o vestido entra na década de 70, mas pensando a partir do final da década de 80, ele se consolida aí nesses 40 anos apenas como uma indumentária histórica representativa de um grupo, de um movimento social, ainda visto como apenas um movimento social liderado por homens, antropocêntrico, extremamente masculino. Pode passar, por favor. E aí um dos teóricos que eu trabalho nessa dissertação é o Koptoff, né, e o Appadurai também. E aí no texto A Biografia Cultural das Coisas, a mercantilização como processo, o Koptoff vai dizer, vai traçar uma radiografia que eu acho muito pertinente, não só ao Museu Histórico Nacional, mas às instituições públicas museológicas no país. Muitas vezes esses conflitos públicos significam mais do que meras questões de estilo. Por trás de declarações extraordinariamente veementes de valores estéticos podem estar conflitos de cultura, classe e identidade ética.
e o conflito em torno do que se poderia chamar de instituições públicas de singularização. Nas sociedades liberais, essas instituições são as comissões governamentais de alto nível ou as comissões apenas governamentais, como um museu brasileiro. Pode passar. E aí, alargando essas reflexões, que não estão postas aqui, mas que estão postas na dissertação, eu localizei semelhanças muito grandes com Joana Flores. Não sei se Joana está aqui, mas Joana Flores é uma grande inspiração, não só é uma grande referência para esse trabalho. Ela vai, né, publicar o Mulheres Negras e Museu de Salvador, Diálogo em Preto e Branco, que é fruto da dissertação de mestrado dela, dessa museóloga baiana incrível, e ela vai dizer o seguinte: verifiquei nessa instituição, e aí ela está falando de um museu de Salvador, dentro da perspectiva de análise da representação da mulher negra e das narrativas construídas a partir dos objetos, a ausência de informações sobre o papel de mãe menininha para a sociedade. E é justamente, esse vestido ele tem uma potência, como diz o artigo que a gente já citou, da década de 2000, ele não só tem uma potência aurática muito grande, mas ele tem uma potência para você trabalhar questões de gênero, questões de estilo, para que ele saia, para que ele ande no Museu Histórico Nacional e para que ele não fique parado apenas como esse vestido que traz o cangaço. Ele traz Maria Bonita, ele traz as mulheres que participaram do cangaço, ele traz movimentos insurgentes em que mulheres participaram, ele traz a questão da mulher nordestina, muito pouco visibilizada, ou eu digo invisibilizada nos museus, principalmente, lógico, da região sul-sudeste, lembrando que mulheres nordestinas são parte aí de grande parte da população dessas cidades. Então, eu acho que a gente precisa começar a decolonizar museus, o nosso olhar, as nossas pesquisas e as nossas práticas, para que a gente possa olhar para esses objetos e pensar que eles têm uma potência ou outra, que não somente, e essa também é muito importante, a leitura a partir de um objeto histórico. Próximo, Thomas, é pedir obrigada e dizer que a identidade, como eu já tinha dito, visual é do Daniel, da animação, a animação é do Alexandre, e que qualquer coisa, meu e-mail está posto aí para que vocês entrem em contato. É isso, gente. Obrigadíssimo, eu agradeço demais. Obrigada, Ana. Thomas, você pode deixar de compartilhar a tela, que a gente se vê? Tudo bem, pessoal? Obrigada por estarem aqui. Meu nome é Cristine, eu sou coordenadora do grupo, mas, como eu gosto sempre de falar, né, quando a gente apresenta o grupo, apesar de ser um grupo de pesquisa institucional, do CNPq, cumprindo todos esses protocolos acadêmicos e institucionais, a gente procura o máximo possível, dentro do GPIM, trabalhar de uma maneira coletiva, né, e horizontal. E eu queria dizer que o trabalho da Ana hoje me tocou profundamente, assim, porque eu acho que ao longo dos meses, né, em que a gente vai fazer esses encontros mensais para apresentar os trabalhos dos membros do grupo, a nossa preocupação sempre foi de trazer uma perspectiva não eurocêntrica, né, que normalmente é a perspectiva dos estudos acadêmicos ligados à moda e também a museus, porque o que o trabalho da Ana traz aí, eu acho que é importante ressaltar, eu não vou falar muito, porque eu quero deixar espaço para conversa e ouvir as perguntas de vocês, é também problematizar uma questão que é muito tensa e delicada nos museus, que são os museus como lugar de poder. Pode parecer um pouco óbvio falar isso, mas isso não é tão discutido como deveria, né? Então, os museus como lugar de poder, não só em relação a acervo, né, mas a registro, a memória, tudo isso impacta diretamente em como a gente lida com questões de patrimônio hoje em dia. Então, eu acho que a pesquisa da Ana traz esse processo de uma maneira muito
muito potente. A gente falou muito de potência aqui, mas o trabalho da Ana também traz essa potência na reflexão, né, nos riscos que ela traz, né, ao discutir questões que, na verdade, nem todo mundo quer tocar. Então é isso. Eu tenho perguntas também, mas eu vou só apresentar rapidinho o GPIM. O GPIM é o Grupo de Pesquisa em Indumentária e Moda, criado no âmbito do IBRAM, mas que envolve diversas instituições. A gente é recém-nascida, a gente se criou, a gente nasceu no início desse ano, finalzinho de 2020, início de 2021, e aí a nossa intenção é justamente fazer esse ciclo de debates com encontros mensais até o início do ano que vem, mais ou menos, para apresentar publicamente as pesquisas dos membros do grupo. Tá? Então, só para dar um oizinho, quem tiver aí do grupo, antes da gente passar para as perguntas da Ana, o Thomas, que é o nosso pesquisador, relações públicas, designer, ele acumula funções, coitado. A gente não seria nada sem o Thomas. O não. Felipe, a Isabel, a Eneida está aí também. Cadê? Quem mais, gente? Que eu não estou vendo. Eu quero só que vocês deem um oi rapidinho. A Tupá também, muito bom. Eu não sei se vocês estão eu não sei se eu vejo todo mundo, mas só para vocês darem um oizinho, falarem um pouquinho da pesquisa de vocês, para o público conhecer, vocês também conhecerem a equipe. Oi, eu sou a Isabel Portela, sou do Museu da República, trabalho com a Cris lá, eu sou da parte de curadoria de arte contemporânea do Museu da República no Rio de Janeiro. Oi, gente, boa tarde, eu sou o Felipe, acho que talvez eu seja o único, talvez um dos únicos do grupo que não tem um trabalho em museu. Minha formação é toda em história, né? História, graduação, mestrado e agora doutorado, mas eu sempre gosto do grupo porque é um espaço de troca de ideias com pessoas que são muito interessantes, né? E com pesquisas muito interessantes. A minha pesquisa é sobre o campo da moda como espaços de ação específicas de mulheres na Paris do final do século XVIII, nas vésperas da Revolução Francesa, só para me apresentar rapidinho, e agradecer e parabenizar a Ana Lourdes, maravilhosa, pesquisa incrível sobre o vestido da Maria Bonita, me fez pensar em muitas questões aí, tanto na... Enfim, tem algumas perguntas, mas daqui a pouco eu faço. Eu não sei se vocês estão me vendo, vocês estão me vendo e estão me ouvindo? Então, eu sou Eneida Queiroz, eu trabalho no IBRAM sede aqui em Brasília, na coordenação de acervo museológico. Eu conheço Tupá pessoalmente, inclusive, que daqui a pouco ela vai falar também, e nós duas juntas, junto com outras pessoas, fazemos parte do Traje Brasilis, né, que é um grupo de pesquisa, né, para fazer recriação histórica de roupas de diversos períodos. E Tupá aqui trocando figurinha comigo, eu já adianto que ela amou o vestido, sabe, Ana Lourdes, da Maria Bonita, já mandou aqui mensagem, eu queria tanto fazer uma reprodução histórica desse vestido, já estou aqui, já estou abrindo a minha boca aqui. Mas nós estamos com o Traje Brasilis ainda fazendo as reproduções do século XVIII, né, com as imagens do Carlos Julião, né, que esteve aqui no Brasil entre 1760 e 1780, mais ou menos, e ele representou várias figurinhas de diversas classes econômicas, de diversas etnias, e cada pessoa do grupo está fazendo uma reprodução. Eu, como não costuro, o Tupá faz a minha e a dela. A minha é um robe à l'anglaise, é um vestido de elite, né? E Tupá está fazendo essa roupa. E, no mais, eu tenho um canal no YouTube, que eu sou youtuber, e no meu canal do YouTube, que eu falo de diversas coisas, mas eu também falo de moda e de moda histórica, a minha intenção, a minha e de outras youtubers, como a Pauline, que não está aqui presente hoje, mas ela também faz parte do grupo, né, do GPIM, a nossa intenção é falar sobre história da moda em português no YouTube, porque isso tem muito em inglês, né? Americanos fazem, europeus fazem, e para qualquer brasileiro que se interessa por história da moda, sempre foi difícil, ou você falava inglês ou você
não tinha acesso, então a minha intenção e a intenção da Pauline também é isso, trazer o material em português para que fique cada vez mais acessível, para que a gente fale, né, sobre a história da moda, modas de outros períodos e como elas eram feitas e todas as relações de poder que existiam e econômicas em português. É isso. Vai lá, Tupá, depois eu continuo. Eu fecho. Eu tava aqui tentando desmutar aqui, então. Oi, gente, prazer. Meu nome é Tupá Guerra. Eu trabalho no Museu do Tribunal de Contas da União, que, como vocês podem imaginar, não é exatamente um museu muito focado em indumentária, embora a gente tenha, assim, algumas peças. Mas, fora isso, perdão, eu faço parte também do Traje Brasilis, que é esse grupo que reúne historiadores e pessoas da área de moda e, enfim, a gente reúne um grupo muito grande de pessoas, não só voltado com a ideia de pesquisa, mas voltado com essa ideia de reprodução das peças, que a gente vê como uma metodologia muito interessante, não só para, da minha parte, eu vejo como uma parte muito interessante de entender o trabalho, porque muitas vezes a gente esquece do trabalho, quando a gente pensa na moda, a gente esquece do trabalho que dava para fazer essas peças, né? E também para trazer o trabalho como uma das perspectivas. Claro, cada pessoa do projeto está trabalhando mais em uma perspectiva, mas é por isso que eu gosto muito de trabalhar com a perspectiva da reprodução. Claro que, só para, né, deixar bem claro, gente, lembrando que reprodução não quer dizer cópia, nada é historicamente correto quando não é feito historicamente, então a gente não tem nenhuma pretensão de reproduzir a história, porque isso não faz nenhum sentido. Mas a gente se interessa muito e é um campo de pesquisa e de trabalho que é bem, como a Eneida estava falando, é muito comum na Inglaterra e em alguns outros países, especialmente porque na Inglaterra, depois da Segunda Guerra Mundial, isso vai ser utilizado como uma forma de... vai ser utilizado pelo governo como uma forma de construção de identidade do país. Então, esse é um dos motivos pelos quais eles têm isso muito forte por lá. E a gente está achando fascinante a apresentação. Eu queria agradecer muito, Ana Lourdes, porque a apresentação traz muito isso, né, de tirar um pouco essa visão da roupa no Brasil como uma coisa, simplesmente uma cópia europeia ou simplesmente o que a gente vê, às vezes, que parece que todo mundo se veste igual, assim, né, e trazer todas essas outras perspectivas de classe, gênero e de trabalho a partir das roupas. Acho que é isso. E só para complementar, toda essa parte de reconstrução histórica também é muito válida para quem trabalha com educação museal, né? Então, eu que sou fã, eu acho muito, muito válido. Bom, acho que eu vou encerrar aqui o grupo do GPIM, que está presente hoje. A minha formação inicial é em moda, mas desde o início eu sempre busquei fazer estudar, pesquisar, atuar com essas intersecções entre indumentária, moda, museu, exposições, patrimônio, memória. Eu fiz o meu mestrado em artes e também relacionando a prática curatorial, de exposições. Agora sigo no meu doutorado também fazendo uma pesquisa ainda nessa área do campo da museologia e a intersecção em indumentária, em moda e também objetos indígenas. E eu acho que é muito interessante, assim, aqui a gente está podendo compartilhar várias pesquisas, né, que vêm de campos e perspectivas diferentes e se encontram nesse espaço do museu, da exposição, das instituições de cultura. E é muito interessante, acho que agora já deu tempo das pessoas pensarem nas perguntas, escreverem as perguntas no chat também. Aí eu acho que a gente vai começar, né, fazendo a leitura das perguntas, depois a gente disponibiliza um tempo também para as pessoas abrirem as câmeras e fazerem suas perguntas, se assim quiserem, para a Ana verbalmente, né? Eu acho que é isso, né, Cris? Sim, vou fazer o seguinte, quem quiser abrir a câmera, levanta a mãozinha para a gente seguir uma ordem e eu vou dando uma olhada também no chat. Quem preferir escrever, não gostar de abrir a câmera e falar, pode escrever no chat, eu vou dando uma olhada e vou passando para a Ana, tá? Mas eu só peço para vocês levantarem a mão para a gente poder fazer uma ordem. Eu estou vendo que tem algumas perguntas já no chat, mas quem escreveu no chat, quem quiser abrir também, pode falar, que aí já fica mais ágil, ok? Gente, eu tenho pergunta também, assim, estou vendo só os membros do GP. Eu falei assim, vou ficar por último, né? Porque senão vou ficar roubando espaço. Então, vamos lá.
tem a Tupá, o Felipe, tem mais alguém? Faz o seguinte, Tupá e Felipe, podem ir fazendo sua pergunta que eu vou dar uma olhada aqui no chat. Tá bem. Eu tenho duas perguntas que eu acho que vão ser relativamente rápidas, assim, são mais de ordem bem prática. Primeiro, se o vestido, se a costura é à mão ou à máquina, que a parte de trabalho, né? Se a costura Menina, é à mão eu ou à ia fazer máquina... essa pergunta, ainda bem que você fez. Eu ia perguntar justamente isso. Se a parte porque ela falou da espinha de peixe, eu fiquei curiosa, porque está tão certinho. Eu falei, será que ela fez tudo à mão, né? Então, o tecido provavelmente é comprado, né? Mas a costura é mão à máquina. Eu sei que eles tinham casas e lugares que eles podiam parar, né? Então, essa questão, e se você, porque eu sei que a gente já conversou um pouco disso, você conseguiu identificar quem produziu o zíper, porque se tem alguma marca do fabricante ou alguma coisa assim no zíper. Deito, pá. Sim, ele tem técnicas de costura à mão e à máquina. Tem um misto, inclusive tem o ajuste que é feito, ele é à mão. Como ele foi para a Nádia Maria, e a Nádia Maria fez, na década de 50, o filme O Cangaceiro, O Primo do Cangaceiro, a gente eu intuo, que ela pode ter usado esse vestido e ter adaptado ao corpo dela. Então, assim, como diz Stali Brás, gente, roupas têm memórias, né? Então, não só as manchas, mas todas essas adaptações pós uso do corpo, né? Pelo corpo de Maria Bonita, são memórias. O Juarez, que é o técnico do Museu Histórico Nacional da Reserva Técnica, ele vai dizer, quando nós estivemos lá, ele esteve conosco, obrigada, todo o pessoal da Reserva Técnica, e ele vai dizer o seguinte, Anaildo também, Anaildo Baraçal, Jorge, que são museólogos, eles vão dizer o seguinte, olha, isso daqui não é ajustes para colocar um manequim, o vestido no manequim, então ele é feito por alguma coisa antes de entrar no Museu Histórico Nacional. Por coincidências, né? O Primo do Cangaceiro é um dos únicos filmes que nem especialistas que trabalham, como Marcelo Dísmo, que trabalha no o cangaço no cinema, conseguiu localizar, então a gente não sabe. Mas sim, zíper, não. Tentei, inclusive, alô, esqueci o nome, mas eu acho que é a WWQ, que é a maior fabricante de zippers no Brasil, inclusive. Enviei e-mail para lá, foi até Keila que me falou, Ana, envie e-mail para lá, tenta isso e aquilo. E eu enviei e-mail, eles me respondem com um número que só atende comercial e eu fico horas esperando, não consigo. E eu lembro que eu te falei, sobre o cochetezinho, como se fosse um arribite, que tem uma inscrição, mas também não consegui localizar. Vou deixar para o doutorado. Mas não consegui localizar. Mas a primeira loja que trabalha massificamente o zíper no Brasil está na Zé Paulino, em São Paulo, já para a década de 50. Uhum. Eu estava curiosa, porque eu também tentei achar informações sobre zíper e não tem muita pesquisa feita também sobre. Acho que saiu um livro agora em 2020 com algumas coisas, né? Inclusive, me falou desse livro, não foi, Felipe? Mas no adiantado da hora eu falei, não. Não, imagina. Não dá tempo. Por isso que é bom, pesquisa é bom que deixe coisas para o doutorado. É verdade. E estamos aguardando aí a autorização do museu para esse teste, porque eu acho que a partir dos testes químicos a gente consegue, não sei, chegar mais perto de alguma coisa. Com certeza. Bom, só não é nenhuma pergunta, né? É mais uma colaboração, assim. Eu gostei muito da parte quando você diz dessa questão de que o vestido da Maria Bonita ele é uma coisa criada pelo grupo ou por ela, né? Uma qualidade talvez individual, coletiva do grupo, do cangaço e dela, né? E como que essa perspectiva do museu
esqueci o nome do museu. Histórico Nacional. Isso, do Museu Histórico Nacional, desculpa, me deu um branco total. Trabalha, se mantém aí nessa perspectiva eurocêntrica, né, das grandes casas, dos grandes nomes, que é uma perspectiva pura e simples individual, baseada numa compreensão de indivíduo como gênio criador, como pessoa iluminada, capaz de criar, que é uma ideia muito, muito moderna, né, do século XIX, XX. E aí eu fiquei me questionando como que no Brasil, né, a fronteira entre essas temporalidades, como que você já tem até na Europa e até nas grandes capitais brasileiras essa concepção das grandes casas, dos grandes estilos, mas como que você tem ao mesmo tempo uma temporalidade no cangaço de pessoas que estão criando as suas próprias roupas e que elas não são só funcionais, né, de estar ali nômades, relacionado com banditismo, relacionado com as fronteiras entre o legal e ilegal, entre moral e imoral, e também nessa fronteira, por que não, né? Nessa fronteira entre indivíduo e coletivo, entre função e estética, né? E me parece que isso é um caminho muito interessante que você abordou na apresentação e que eu espero que você aborde também no mestrado, porque eu acho uma parte muito, como a Eneida e a Cristine disseram, né, uma parte assim que a historiografia brasileira e que não aborda muito, né, tende muito a ficar nessa coisa fechadinha dos trajes de elite, dos trajes nobiliários, dos trajes aristocráticos, e não ir mais para uma visão mesmo da moda como objeto, né? Da moda como uma materialidade que reveste um corpo específico num lugar e num tempo específico, né? Então era mais ou menos, não é nenhuma pergunta, é só uma coisa que eu fiquei pensando na sua apresentação e que eu realmente gostei muito, muito, muito de tudo, mas dessa parte específica eu achei assim um ponto que eu acho que merece ser sublinhado, assim, e te dar os parabéns mais uma vez. Obrigada, Felipe. Adoro te ouvir falar, você sabe disso. Aliás, tem uma live do Felipe no canal Paulo Debon, não é isso, Felipe? Que eu fiquei assim, já falei, que terminando o mestrado, um dos primeiros livros então, o da Maria Antonieta, eu fiquei apaixonada por ela, só para falar. Foi uma live que eu fiz no Instagram do Paulo Debon. É isso, né, Felipe? Assim, a gente... Inclusive, a Germana Araújo, ela traz isso, assim, o Frederico, todo mundo que vai falar de alguma forma de estética do cangaço, da aparência cangaceira, a aparência cangaceira ela está muito relegada a uma marginalidade, ela foi esquecida, e ela é uma marca, né, de um movimento histórico que, aí, não só os museus, mas que a historiografia não consegue ainda ultrapassar o limite e trazer para outros espaços e para outras possibilidades de estudo, de conhecimento, de produção de conhecimento, que é a estética que o Frederico, a Vera Ferreira e a Germana vão fazer muito bem. Então, a Germana vai trazendo uma série de questões, que já é difícil você encontrar estudos sobre, por exemplo, produção de tecidos no Brasil, e como, né, doutorando e especialista, você sabe mais que eu, imagina isso dentro do cangaço, assim. Dentro de uma população marginal, dentro de uma população com estigmas, a questão do banditismo mesmo, né? Que não é assim também, não é fazer uma apologia ou defender ou tacar pedra, é um evento, é algo que aconteceu e que tem uma materialidade, e o vestido da Maria Bonita eu acho que incorpora e deixa bem claro essa e eu gostei muito, muito, muito da apresentação, as imagens são incríveis, essa materialidade que não é porque o vestido cumpre uma função prática, né, de mobilidade ali dentro de uma área extremamente agreste, dentro da Caatinga, dentro da região ali do interior do Nordeste, que ele não tem uma estética, né, que ele não tem mensagens, que ele não passa, que ele não tem uma simbologia, né, isso não é só... E o requinte também, né, Felipe? Isso, assim, não é só uma questão, que é isso que a pesquisa da Ana também, eu fiquei surpresa de ver, essa questão do requinte, né? Os bordados, de uma fineza ali, de uns elementos muito finos, muito cuidadosos, muito delicados,
numa concepção mais embrutecida. Isso, eu gostei desse contraste, assim, desculpa ter te interrompido, é que você falou isso Não, tudo bem. e é justamente isso, uma coisa que me encantou mesmo, esses contrastes dentro do vestido, que na verdade é um vestido requintado. Sim, sim. Além de prático, além dele cumprir uma função prática, material, ele tem não só uma estética, como uma simbologia, né? Porque é o que eu vejo muito assim na historiografia, como eu estudo França, né? Que fica tudo sempre muito centrado nos trajes nobiliários, nos trajes da aristocracia, nos trajes das pessoas ricas, como se os símbolos e os significados desses símbolos indumentários fossem uma coisa só do topo, né? Como se fossem só uma visão de que só a elite que é capaz de fazer isso. A pesquisa da Ana, para mim, ela é muito contundente, mostra e prova efetivamente que não. Um grupo marginal, super marginal, um indivíduo, a Maria Bonita, né? uma mulher nordestina, pobre, que entrou para um grupo ali de banditismo, tem essa capacidade claro que tem essa capacidade de criar símbolos e transmitir símbolos e transmitir uma estética própria, né? Então, eu acho que a pesquisa da Ana ela faz uma contribuição muito boa nesse sentido de provar que não, sabe? A moda não é um fenômeno, não é uma coisa pura e simplesmente de elite, puramente de topo, né? Ela é um recorte social que pega tudo, né? Chega, gente, desculpa, falei muito. Beleza, Felipe. A Isabel levantou a mão, aí depois eu parto para o chat, que tem algumas perguntas, tá, Ana? Pode falar, Bel. Oi, Ana, parabéns, foi muito legal. Adorei a apresentação, muito, muito interessante, assim, demais. E deu para pensar muitas coisas aqui em termos de museu, né? Que o vestido estava um ponto ali para o descarte. O que já não foi nosso acervo? O que já não partiu realmente para um descarte que se perdeu, né? Mas outra coisa que eu queria colocar é da luvinha. Eu amei a história das luvinhas, né? Que é uma capa de proteção para as mãos, e achei o desenho da luva muito parecido com o desenho do Expedito Celeiro, que tem da mesma forma o traçado ali. E assim, óbvio que eu acho que não conheceu, ele não chegou, esse design, é quase um design, né? Ali eu gostei bastante, ali na hora que eu vi a luvinha, primeiro eu me encantei com a peça e depois com o detalhe do desenho que estava ali. E eu nunca tinha ouvido falar desse acessório. Queria que você pudesse falar um pouquinho mais aí dele. Bel, eu me concentro muito no vestido, mas é claro que eu fui, né, para a borda, né, e aí eu largo lógico, você vai estudando, lendo, enfim. Então, Expedito Celeiro é filho de um artista do cangaço, né, e a Germana ela vai trazer isso muito bem. Então, eles tinham... Porque o grupo, as cangaceiras e os cangaceiros, eles tinham lá a famosa máquina Singer, lá de Lampião, mas eles encomendavam isso, né? Eles não tinham esse tempo todo para estar costurando, para estar parando, fazendo um vestido, porque eles ou estavam, né, em fuga, ou estavam se escondendo, ou estavam andando, fazendo suas atividades do dia a dia, né? Sobrevivência. Então, havia os artistas, tanto do tecido quanto do couro. O couro ele não é muito presente na estética do cangaço, na indumentária do cangaço. Ele vai ser muito mais presente nas alpargatas ou alpergatas, que é o que o pai do Expedito Celeiro, salvíssimo engano, vai fazer para o cangaço. E o cangaço ele tem uma influência muito grande na estética do sertão, né? Eu fiz uma vez uma exposição no Crato, na verdade, em Juazeiro do Norte. Eu conheci Crato e Barbalha, e pelo Banco do Nordeste, e foi, para mim, uma das experiências mais assim, magníficas. E como a praça e a cidade, é uma reta,
né? De Crato, de Juazeiro até Barbalha, é uma única reta, é uma estrada, né? Eu gostei bastante. E conheci o trabalho do Expedito. Mas que bom, Ana. Que, aliás, o Ronaldo Fraga, olha eu aqui. Gente, acessem um vídeo, eu não sei se eu mandei no grupo, do Ronaldo Fraga, que, assim, eu chorei do início ao fim, porque eu digo que eu sou cearense, né? Que cearense é que nem judeu, você nasceu de cearense, você vai ser, como eu nasci em Brasília, eu sou uma cearense brasiliense, eu sou filha de mãe cearense, a minha memória afetiva é toda muito cearense, e ele vai ao Crato, ele vai ao Memorial do Cariri, ele vai falar dos museus, meu Deus, quem me mandou isso foi Cristina Holanda, beijo, Cris, dos museus, desculpa, mas são esses museus menores, orgânicos, pronto, museus orgânicos. E aí ele vai trazer Expedito Celeiro e ele vai contestar isso assim, gente, o que é moda? Peraí, olha isso daqui que se produz aqui, em pleno século XXI, essa influência ainda chega, né? Há uma produção absurda de uma estética própria local e muito refinada, de muito boa qualidade, né? Mas as luvas, né? Se você tiver condições de adquirir Bonita Maria do Capitão, adquira. É um livraço. Vou Eu li assim sim, numa noite, a primeira vez. Adquira, porque ele é bonito, porque ele tem fotos, porque ele traz perspectivas para além dessa construção amplia, de Maria, nessa. De Maria Bonita como mulher vulgar, puta, a bandoleira, sabe? Essa construção histórica que ainda persiste em alguns lugares, para além da construção histórica da feminista, da mulher que, sabe, que quebrou padrões, com certeza, ao sair de um casamento infeliz e optar. Então, traz essa questão também, tá, quem são essas mulheres? Lógico que elas passam por uma questão do poder patriarcal, mas elas são insurgentes ao momento, no momento em que, ao escolher uma vida diferente daquela que elas estavam predestinadas, né? Que era do casamento, filho e pronto. Gente, Dadá, quem era Dadá? Dadá sabia tirar como ninguém, mulher uma costureira especialista em bordado, sabia, era uma espécie de estrategista, então tem muito mais a falar, mas, né, a invisibilidade das mulheres, principalmente mulheres negras, nordestinas, né, marginais, pobres, é isso. Muito legal, Ana. Obrigada. Obrigada, amore. Pessoal, só para a gente passar para as perguntas do chat, vamos tentar fazer em bloco. A Milena fez várias perguntas, eu vou começar com algumas e vou seguindo a ordem, tá? Primeira pergunta da Milena. Elas usavam só vestidos ou combinações de saia e blusa? Elas usavam só vestidos ou combinações de saia e blusa? O que se sabe sobre a roupa de baixo delas, das mulheres, né, do cangaço? Você sabe alguma coisa sobre isso, Ana? Sei, não abordo na dissertação, mas assim, sim, elas usavam vestidos e foi uma coisa que eu trago na dissertação, assim, como o vestido está presente, não por acaso, não é uma escolha também, não nesse sentido, como o vestido vai estar presente Gente, nós somos uma sociedade vestida, né? Então, roupas estão conosco o tempo inteiro, elas fazem parte do nosso dia a dia, óbvio. E aí, mas assim, os relatos de Maria Bonita, das ações, dos fatos, está sempre envolvendo algum tipo de relato da roupa em que ela usava. Elas usavam só vestidos, a gente só tem fotos, que são muito poucas, e como eu disse, o que poderia ser uma coleção hoje se perde, porque ela foi altamente reprimida, enfim, e destruída, e silenciada, e perdida. Então, só vestidos. Roupa de baixo, elas não costumavam usar sutiã, elas usavam uma combinação, e uma das coisas que se fala muito, quando Maria Bonita foi assassinada, é que ela usava uma calcinha vermelha. Então, isso também foi um fato que deu muito o que falar na época.
É Oi, isso. pessoal, que eu tô vendo aqui, são várias perguntas, estou tentando seguir uma ordem para não deixar ninguém de fora. A Rosemary perguntou, Ana, se você tem notícias sobre a compra de uma vestimenta de escravizado pelo Museu Histórico. Não, Museu Histórico Nacional, mas entre em contato com o museu, mhn@museus.gov.br, tem o Instagram deles também, e eu acho que pelo Instagram também eles podem te responder, mas não sei. Há muitos anos que eu não trabalho no Museu Histórico, né? Há quase 20 anos. A Márcia Cogo disse que está fazendo uma pesquisa sobre a vida indumentária da Frida Kahlo e gostaria de saber mais sobre isto que você falou, de como descolonizar o olhar de pesquisa. Essa é a pergunta, né? Talvez indicar alguma referência teórica, que ainda é um campo novo, né? É um campo recente, que nasce nas ciências sociais e que está sendo trazido, estou só me adiantando aqui para mais, está sendo trazido para outros campos de pesquisa e de olhar. Então, a Ana traz isso, né? Desculpa, pode falar, Ana. Olha, eu vou indicar uma coleção. Na verdade, eu acho que decolonizar é uma prática, né? E aí, quando a gente fala de decolonizar, por exemplo, a Grada Quilomba vai trazer em Memórias da Plantação, isso para mim, como ninguém, foi arrebatador ler, mas ela fala, inclusive, em descolonizar e não decolonizar, mas eu sou da decolonização, e a decolonização ela também é uma prática, né? Porque a gente está acostumado com uma epistemologia que vem ou da Europa ou dos Estados Unidos, no nosso caso, muito europeia, né? Você desconsidera estudos que partam. Na verdade, assim, vamos decolonizar quando a gente pensa numa outra perspectiva para esses acervos que não há dada há tantos anos por museus que foram fundados pelas elites, que ainda se conservam, às vezes, dessa forma. E aí eu estou falando museus e estou me colocando como profissional de museus e fazendo minha meia-culpa. A decolonização ela é uma prática que te traz um outro olhar. Eu estou tentando ser aqui a grosso modo, assim, como é que traz você para o estudo de mulheres, das questões de gênero, que você sabe que, enfim, não há uma mulher universal, que você sabe que uma experiência de uma mulher cangaceira ela nunca vai ser como uma experiência minha do século XIX, a mulher que nasceu em Brasília, branca. Eu não tenho como falar por elas, mas eu tenho como falar a partir desse meu estudo. A decolonização ela vai falar de sujeitos subalternizados, como diz a Spivak, em Pode o Subalterno Falar, que, aliás, a Grada Quilomba traz isso, né? Ela diz que a tradução ela é errada, porque pode a subalterna, mas como é um substantivo que não tem gênero na língua inglesa, e aí o brasileiro, o português, traduziu errado, então pode a subalterna falar. Quem são esses grupos que estão minorizados nos museus brasileiros, né? Quem são esses grupos que ainda não são visibilizados e que ainda a partir, como diz que ainda que você não tenha um acervo desses grupos, mas qual o silêncio que esses grupos produzem a partir desse acervo? Então, eu acho que é para a gente trazer... Se vocês prestarem atenção na minha apresentação, eu quase não falo de Lampião, eu trago uma foto da Dadá sem o corisco do lado, porque são mulheres sempre atreladas aos homens no cangaço. Então, acho que decolonizar é isso. É trazer uma pesquisa, uma produção de conhecimento a partir daquilo que não é mais o olhar masculino patriarcal, como diz a Simone de Beauvoir, a partir desse universal que é o homem, né? A partir desse universal que é o estudo do homem branco, colonizador, enfim, acho que é por aí. Estou nervosa, acho que não me expliquei de forma adequada, mas tem aquela coleção da Heloísa Buarque de Holanda, que são os feminismos, conceitos fundamentais, feminismos decoloniais, feminismo sul-global. Leia, eu acho que ela é fundamental, porque lê Spivak, que Pode Subalterno Falar, você acha em PDF,
Leia Grada Quilomba, de Jamila Ribeiro, e vou te falar uma outra, eu nem sei, mas para mim o discurso dela, eu não sei se ela considera decolonial, e aí eu não posso falar com ela, mas ele foi também fundamental para mim, é a Carla Acotirene, ela tem... Ficou mudo, Ana. Está sem som. Nila Rodrigues. E acho até que o trabalho da Joana Flores ele precisa ser melhor lido, e talvez ele não tenha sido tão lido como eu acho que ele deveria ser, justamente por trazer essa inquietude assim, de denúncia das questões de classe, raça e gênero dentro dos museus brasileiros. Sim. Ana, o Eudes Barreto faz uma série de perguntas, Eudes, só para eu tentar entender. Você faz uma pesquisa sobre figurino junino e você quer saber a relação, se há uma relação entre o vestido da Maria Bonita e o figurino junino, ou a questão do cangaço. É isso, Eudes? Se eu estiver errado, pode abrir a câmera e falar. Posso responder? Não sei, Eudes, não sei te falar. Não tem, mas do que eu li, eu não vi nada em relação à festa junina, mas pode ser que tenha. Cangaço e festa junina, não tenho... Porque se a gente pensar em festa junina, quando é que ela se populariza no Brasil? Como a quadrilha, essa festa junina, não sei. Se a gente for pensar em cangaço, década de 30, não sei. Não sei te dizer, desculpa. Ana, sem problema. Oi, se pode vocês falar, me Thomas. permitem, assim, talvez fazendo uma continuação, desdobramento dessa pergunta, talvez falar um pouquinho mais desse parênteses que você abriu sobre a Zuzu Angel, né, e ela usar o cangaço, a figura feminina, para construir essa moda contemporânea que era comercializada, enfim, era um produto de moda mesmo, né? Até assim, que ponto talvez essa figura da cangaceira, do cangaço, como um elemento histórico, criativo, né, e muito rico de elementos, né, que podem ser utilizados e reapropriados dentro desse contexto da moda e dos produtos de forma geral, né? A Isabel também já pontuou também o Expedito Celeiro, que também tem feito várias parcerias com empresas de design e moda, né? Então, talvez falar um pouquinho mais sobre isso, porque de tempos em tempos parece que essa temática é recuperada como um elemento decorativo, digamos assim, mas não é aprofundada dentro desses espaços de museu, de cultura, né? Acaba que não chega a valorizar esse objeto propriamente dito, né? Ele é só, de fato, apropriado para essa criação, para essa parte criativa dos produtos, né? Esteticamente, né? Você quer que eu fale um pouco, Tom? Você que sabe, na verdade, assim, é porque eu fico pensando que... Você já falou tudo, eu também estou aqui refletindo. Não sei te responder, mas assim, estou refletindo também, Thomas. É que não é bem uma pergunta, né? Que quando a gente fala sobre brasilidade, alguns elementos saltam, né? A gente recorre a algumas figuras que acabaram virando estereótipos, né? Dessa história brasileira, da brasilidade, e às vezes a gente cai nesses elementos que são constantemente apropriados por estilistas, por designers, enfim, por criadores de produtos de forma geral. E de fato, o vestido propriamente dito, né, a figura da Maria Bonita, fica parada naquele tempo, né? Assim, parece que ela não alcança essa visibilidade, esse valor, né? Não é dado o devido valor ao objeto em si, né? Que é o elemento principal, a história, a figura daquela pessoa. Fica sempre à margem, né? Ele não sai daquele espaço, né? Então, acho que é mais ou menos isso. Não é uma pergunta, né? É mais uma reflexão aqui que eu estou fazendo junto. Mas a reflexão é interessante, Thomas, porque, por exemplo, eu estudo particularmente as mulheres na literatura e as mulheres brasileiras. Então, é recorrente, na verdade, você falar das mulheres, você vai ter que falar desse silenciamento. Então, o vestido da Maria Bonita, eu entendo que há vários carimbos aí
de silenciamento por ser mulher, por ser brasileira, e dentro da brasilidade ela é nordestina, e dentro né, de ser nordestina ela é de um grupo marginalizado, Ela é do cangaço, sertaneja. então é sertaneja, então você tem vários carimbos aí de silenciamento, tanto que o processo de musealização foi isso. Então, e eu acho que decolonizar o nosso olhar e a nossa pesquisa vai passar também por isso, né? Para a gente não perceber o nosso valor a partir do olhar do estrangeiro, né? Porque somente quando essa estética é apropriada, reapropriada, sem inclusive as referências, é que a gente se dá conta de que, poxa, isso é bacana, isso é bonito, ou isso tem valor, enfim, isso tem valor estético, ou qualquer outro tipo de valor que a gente possa colocar. Eu estou falando isso porque eu não lembro qual foi o estilista que há pouco tempo se apropriou das ilustrações e da iconografia daquele artista também nordestino. O McQueen, né? Das estilos, foi McQueen, não foi? Das Do estilos. J. Borges, Do J. Borges, e assim, se apropriou, usou nas roupas os grafismos e não deu a referência. Né? Então, é somente quando a gente se olhar pelo olhar do estrangeiro ainda, né? É só quando a gente se olha é que a gente pensa assim, poxa, ficou bacana, compraria, né? E sem se olhar por nós mesmos. Então, eu acho que tem a ver com isso. Estudar mulher, estudar a produção cultural de mulheres, por mulheres, envolve tudo isso, sabe? Envolve decolonizar. Aí, Ana, aproveitando que também tem algumas perguntas da Milena, porque ela faz uma série de perguntas sobre a própria dinâmica aí das roupas em relação às mulheres cangaceiras. Então, ela quer saber, vou fazer um bloquinho assim. As roupas das cangaceiras que morriam eram passadas para as outras? Que mais? E se quando as mulheres entravam para o cangaço, seja por vontade própria ou à força, as roupas já estavam prontas ou ainda era preciso fazer? Quer dizer, pelo que eu entendi, né? A Milena, se quiser, pode falar aí, mas ela quer saber se você sabe como é que era essa produção, essa dinâmica o processo de produção, né? Eu vou aproveitar a pergunta da Milena, que eu também fiquei com uma curiosidade. Esse processo delas criarem as próprias roupas, e com tanto requinte, com tanto cuidado, isso é uma roupa de luta, né? De uma certa forma, não, de uma certa forma não, é uma roupa de luta, era mais do que só uma roupa para uso ou proteção, mais do que o sentido prático, até pelo simbolismo que ela carrega. Na sua pesquisa, você leu alguma coisa sobre isso, do porquê da importância desse processo? Porque isso me remete muito aos povos originários, principalmente da América Central, em que as mulheres, as sacerdotisas, participavam de todos os processos de produção das roupas usadas em rituais, assim. Então me remete um pouco a essa prática, assim, bem ancestral. Se você sabe de alguma coisa sobre essa dinâmica. Vamos lá. Roupa cangaceira. Antes de entrar para o grupo, elas não eram cangaceiras, então elas não teriam como ter acesso às roupas, né? Então, elas sim entravam para o grupo e lá elas estilizavam as roupas ou mandavam fazer porque eles tinham dinheiro, eles tinham uma certa posse enquanto cangaceiros, até pela, né, por tudo que a gente sabe, a produção de roubos, de coiteiros que ajudavam, de uma influência muito grande também com os coronéis, com a própria Guarda Nacional, com a polícia. Gente, é uma relação muito dicotômica, ao mesmo tempo muito simbiótica. A gente vê isso ainda hoje nas práticas aí, né, de como se misturam o Estado e um movimento como o cangaço. Então, e havia esses artistas, né, do couro, do tecido, então elas entravam, só usavam, e como eu estava falando antes, e como diz a Germana, assim, eu estou dando nome, né, porque não é uma fala minha, é uma aparência como aspecto de poder, é uma estética, como disse o Frederico, inclusive, ele vai dizer que é uma indumentária samurai do Nordeste, enfim, porque se você pensar em como esses grupos apareciam para as pessoas,
Gente, eles são a vestuária, o ornamento, a estética, ela é completamente diversa daquilo que se usava comumente, seja no Nordeste, na região, né, na Bahia, em Sergipe, ou em São Paulo, ou no Rio Grande do Sul, ou no Rio de Janeiro, ou no Cerrado. Quer dizer, é uma produção muito própria e muito grandiosa nesse sentido. Mas qual é a outra pergunta? Desculpa. Então, elas usavam só depois. Se elas quando desculpa, só para quando morriam, eram passadas para as outras. Não sei, porque se eu li, não me recordo, mas eu não li, eu acho que eu não li sobre isso, porque num determinado momento da dissertação eu falo dessa questão da roupa, que a gente passa muita roupa como para guardar uma memória de quem se foi, aí o Stanley Bryce trabalha de forma magnífica isso, ou a gente deixa como herança, ou a gente troca entre as amigas, enfim, ela não teve chance de fazer nada disso. Mas não li, não, sobre. Não tenho... Mesmo porque essas mulheres morriam de duas formas. Ou elas morriam em alguma emboscada, feridas pelas volantes, ou elas morriam nas mãos dos próprios cangaceiros, como aconteceu de uma mulher, né? Ela era companheira de um dos cangaceiros, ela se apaixonou por outro, ela foi morta, o outro e ela, e não sei, será que essas roupas, será que esses homens, né, que detinham esse poder, que impunham regras, e que essas regras esses castigos eram morte, mutilação, enfim, envergonhamento. Então, será que eles iam deixar essas roupas? Não sei. O que eles fariam com a roupa? Também é uma pergunta, não sei dizer. O fato é que não chegaram muitas até a gente. E a outra, Cris, qual é? Desculpa. Eu vou tentar ser mais breve nas eu estou pensando no que você falou, que é muito interessante, que a gente não perder de vista que, embora a gente esteja falando de uma mulher muito poderosa mesmo, né? Muito imponente, e que assume aí um papel que é muito pouco comum para a região, para a área, enfim, ela ainda está inserida num sistema extremamente machista e patriarcal. Então, ainda que opressor, totalmente. E opressor. Então, ainda que ela tivesse elementos de poder, conseguisse manipular isso de alguma forma, ela, dentro do grupo, embora eu não seja estudiosa aí do cangaço, mas eu presumo que ela estivesse inserida ainda num sistema muito opressor e sujeita a essas leis internas do grupo social, né, que notoriamente um grupo machista. Então, é isso. Aí você falou isso, aí eu lembrei, assim. Misógino, sexista. Gente, tudo que a sociedade era, o cangaço vai ser, é um reflexo. Claro que vai ter algumas diferenças, como eles eram homens que viviam só com homens, eles precisavam comer, precisavam se alimentar e precisavam, digamos, fazer atividades domésticas. Quando essas mulheres entram, essa dinâmica não muda muito, né? Então, elas vão ter o que a maioria das mulheres da época não tem, e aí eu estou falando maioria, inclusive não só do Nordeste, mas de outras regiões, cidades, seja qual for, a gente está falando da década de 30 no Brasil, mas, assim, elas vão ter, por exemplo, elas não vão ter obrigações que elas teriam enquanto casada. Passar, lavar, cozinhar, porque isso era uma tarefa dividida com o grupo. Mas não porque eles pensavam numa questão de equidade de gêneros. Imagina, porque eles já tinham uma prática anterior a elas, né? De quando viviam só homens com homens. Aliás, vocês sabem, né, que a entrada da Maria Bonita foi muito contestada, porque quando o homem ele tinha uma companheira ou que ele fazia sexo, tem uma série de questões envolvidas, que ele ficava com o corpo desprotegido. Olha, como é que um cangaceiro que está ali em luta constante, que vive fugindo, né, que está à margem da sociedade e caçado pelo Estado, como é que ele vai fazer sexo e perder a sua proteção? Então, isso era uma das questões. Só uma das questões, porque são várias outras. Elas tinham filhos e entregavam, porque criança não podia ficar. Como é que você ia ficar com crianças no bando, né? Se era um bando nômade. Eu ia perguntar agora sobre essa questão da maternidade. Eu achei que elas não tivessem filhos assim.
Porque não tem como ter, né, nessa dinâmica. E, além de tudo, é muito arriscada, também fica ainda mais vulnerável. Ficar mais vulnerável. Então, não, elas entregavam, tanto que a Maria Bonita entregou a Expedita, que está viva, é uma senhora linda, e ela entregou a Expedita para um fazendeiro criar, e depois ela foi, acho que, para o tio materno dela, ou tio paterno, não lembro, não, materno. Mas eles entregavam, inclusive, para os coiteiros, que são ou pessoas pobres ou pessoas que tinham posses, mas que acoitavam. Né? No Nordeste, quem é nordestino sabe o que é acoitar. Quando você acoita alguma coisa, você está escondendo. Né? Vamos acoitar o segredo. Ana, eu acho que a última pergunta aqui, vou ver, mas a princípio, se você é da Bianca, aluna, se você sabe como será feita a análise sobre as manchas no vestido. Então, eu estou dependendo de uma resposta do Museu Histórico Nacional. O que acontece? O Instituto Brasileiro de Museus ele tem uma parceria com o Instituto Federal do Rio de Janeiro, uma parceria fantástica, em que o Instituto Federal do Rio de Janeiro começou a fazer testes químicos e, salvo engano, em telas, né, dos museus, e aí eu não sei se são todos os 29 museus IBRAM, mas veio a pandemia. E quando a pandemia veio, os museus ficaram fechados aí todo esse tempo, certíssimo, e eles estão reabrindo agora, mas de forma muito cuidadosa, seguindo rígidos protocolos. Então, eu não sei como é que vai proceder a partir de agora, mas são testes químicos para saber qual o tipo de fluido, de que ano, por exemplo, é o zíper, o vestido, o tecido, é esse tipo de teste. Se há sangue, porque esse furo e essa mancha que vocês veem no vestido, ela está muito perto do umbigo, sabendo que ela não foi morta com esse vestido, ela foi morta com outro vestido, que é um vestido azul. É curioso que esse tipo de análise não tenha sido feita até agora. Eu também acho. Inclusive, eu estava até falando, eu tenho que entrar novamente em contato com a diretora, porque se o Instituto Federal do Rio de Janeiro topou fazer, por que não, né? Vamos ver se eu estou perguntando até em termos de processos fluviais. Se for pensar, por exemplo, que o pijama do Getúlio, que você falou da mancha de sangue, aí lembrei. Se o pijama do Getúlio já foi analisado, revirado, bababá, já foi feito tudo que se podia ser feito para analisar a mancha, etc. Né? Tem todo um trabalho sobre a mancha, né, de sangue, etc. E tal. Como é que o da Maria Bonita, até hoje, há suspeitas, né? Pode ser café. Eu digo o seguinte, como é pode que... ser mofo. Pode ser mofo, pode ser qualquer coisa, né? Ainda bem que não estão com roupa minha. Mas como processo museal, né? É isso que a gente está discutindo aí também disso, né, Neida? Que você está falando. Um era roupa de homem, né? E presidente da República. E justamente. A outra é do cangaço, não sei o que é isso, né? Justamente. Eu só queria ver se eu conseguia voltar um pouco atrás, gente, naquela pergunta que foi feita sobre roupa de festa junina. Realmente a pergunta... Não, realmente a pergunta é muito interessante e eu pouco conheço sobre folcloristas, né? Porque a gente, quando fala de festa junina, e é um trabalho muito interessante para a gente que trabalha com museu, que trabalha com história, né? É um campo que meio que foi visto como uma parte, mas parece que foram feitas várias pesquisas e foram eles que resgataram muita coisa, né? Graças a Deus, assim, inclusive, que fizeram essas pesquisas. Mas eu realmente desconheço se os folcloristas conseguiram chegar a dizer a influência da onde que vieram as roupas de quadrilha de festa junina. O que eu paro... Alguém está dizendo aqui, sou quadrilheiro e eu queria trabalhar com a temática do cangaço na festa junina. O que eu queria dizer, então, o nome dele é Eldes Barreto, né? A única coisa que me surpreendeu é que, como eu falei para vocês, no meu canal eu falo sobre várias coisas. E a gente estava falando sobre recriação de roupa histórica, né, com traje Brasília. Mas uma das coisas que me deixou bastante surpresa é que eu vi na Europa recriação de danças.
Então, existe uma associação de dança histórica na França. Assim como existe de balé clássico, de dança moderna, de dança não sei o que lá, existe dança histórica. E em dança histórica, eles foram catalogando. Né? Existe dança antiga, dança renascentista, dança medieval, dança não sei o quê. E eles foram conseguindo encontrar livros que descreviam como é que eram cada uma, porque é difícil, né? Como é que dançava... Realmente, se parar para pensar, como é que... Difícil, né? Então, eles foram conseguindo encontrar algum material, e é aquilo que a Tupá fala, né? Nenhuma recriação histórica é fidedigna se você não estiver lá no tempo histórico. Então, é uma pesquisa? É. Mas há muito também de fill in the gaps, né? Você vai de fonte em fonte, e onde não tem, você vai tentando pular. E aí, quando eu estava lá, eu conheci esse grupo de dança histórica. Esse grupo específico se chama Carnet de Bal, e eles, as danças do século XIX que eles dançam tem muito de quadrilha. E aí eu participei de alguns bailes de quadrilha. E olha, gente, sério mesmo, quando eu vi aquilo, eu disse, eu estou onde eu sempre quis estar, você está entendendo? E é engraçado que conecta com o passado, porque no meu passado, quando eu tinha meu 11, 12, 13 anos, e eu tinha dança junina na escola, eu amava dançar quadrilha. E quando eu vi a quadrilha francesa, eu disse, é por isso que eu amava, você conecta as coisas e você entende. E é muito parecido, mas é muito parecido, e não é à toa que tem a Narrier, a Navan, e não sei o quê. Sinceramente, é claro que, como é um grupo de dança histórica, e eles estavam dançando quadrilha, e quadrilha é uma dança que de fato existia na França no século XIX, o povo dançava, é óbvio que eles estavam com roupas do século XIX, né? Da França, né? As reproduções que eles conseguem fazer. Mas quando a minha completa ignorância, quando eu vejo uma quadrilha no Brasil, assim como eu vejo um mestre-sala e uma porta-bandeira, sobretudo a porta-bandeira, o que eu vejo ali é uma representação de roupas europeias, né? Quando eu vejo a porta-bandeira, então, ela inclusive brinca de ser rainha. Aquele vestidão que ela usa, né? Ela é uma mulher negra, normalmente periférica, né? E ela brinca de ser rainha, por isso aquele vestido enorme e tal. E as roupas de festa junina, a impressão que me passa disso, de que são... Lembra que a gente, no encontro passado, a gente estava falando com a Daisy da cristalização de um determinado... Né? Que toda religião, as indumentárias de religião, elas têm um momento em que ela é cristalizada aquele momento ali, né? Então, tem as roupas dos padres, que é assim há bastante tempo, e no caso das religiões de matriz africana, a gente viu qual seria a cristalização do tempo ali com a Daisy. E para mim foi uma surpresa, que foi a primeira vez que eu vi o tempo cristalizar dentro de uma determinada religião e dizer, a roupa agora é essa. E aí ela começa a ser aquilo meio que para sempre, ou por muito tempo. Então, assim, eu não sei em que momento que se cristalizou essa roupa de dança de junina aqui no Brasil. Mas eu acho que tem muito dessa influência europeia. Mas com quezinho, e aí sempre essa questão brasileira também de menosprezar, não só o Nordeste, mas de menosprezar a população mais pobre, porque tem sempre um dente preto, tem sempre aquela história de botar um remendo na roupa, né? No Sudeste, quando você faz roupa... Vamos fazer uma roupa de festa junina? Normalmente é um vestido rodado, né? Mas tem sempre essa... Vamos botar uns negócios como se fosse um remendo, ou seja, como se tivesse um buraco e você usasse um tecido de outra cor para poder fazer o remendo. Como se o povo fizesse isso, né? E quando você vai para o Nordeste, aquelas festas juninas enormes que tem lá no interior... As roupas são riquíssimas, e ali sim parece muito uma relação com a Europa do século XIX. Porque os vestidos só falta ter crinolina, que eles são enormes e muito rodados. Mas eu também queria dizer para o tal do Elde que eu também queria entender mais desse assunto e queria pesquisar mais sobre isso. Eudes, aí a Milena falou que ela é de Serra Talhada, terra do Lampião, e que lá as quadrilhas usam a estética. Vocês podiam trocar aí
WhatsApp ou e-mail porque eu acho que as pesquisas começam assim. E aí tem uma outra participante, desculpa, vou ver seu nome agora, que ela fala, eu também pesquiso festa junina e é muito difícil. Então, às vezes a gente começa a pesquisar e vai achando coisas que até então a gente não tinha acesso. Dou o maior apoio para vocês, bem legal. Quer ver? Ó, sou também de quadrilha no São João. Ó, a Bianca, falando assim, também sigo na pesquisa junina e moda dos séculos passados na Europa, porém as fontes são bem difíceis de achar com essa ligação. Pois é, gente, se alguém quiser entrar em contato comigo... lá, adorei, anota aí meu e-mail, o e-mail, põe o e-mail de trabalho mesmo, é neida.queiroz, o Queiroz é com Z, @museus.gov.br, porque esse assunto me interessa muito. E assim, para mim foi um uou, quando eu vi aquela quadrilha ali na França, eu disse, o quê? Muito igual, gente, muito igual. E muito gostoso de dançar, muito. Eneida, bota seu e-mail aqui no chat, por favor, e também o pessoal que quiser trocar e-mail, tá? Agora eu vou fazer aí a conclusão do... Fala, Bel, pode falar. Ana, Angicos é o mesmo Angicos do Paulo Freire, que ele fez a primeira turma? Nossa, Isabel, pera, vamos ver. Não, peraí. Esse Angico que a gente está falando é Sergipe, será que é? Eu acho que foi a primeira turma que o Paulo Freire botou o método em Angicos. Vamos ver aqui. Quando falou ali, eu falei, meu Deus, agora com essa comemoração que eu ouvi de live de Paulo Freire, eu falei, a primeira turma que ele fez, colocou o método dele, foi em Angicos. Não, essa é na região do Rio Grande do Norte, a 170 quilômetros de Natal. Mas com o mesmo nome? Caramba! É porque, na verdade, essa região ela é Angico por causa da Gruta de Angico, da Grota de Angico. Mas exatamente, também. E a Paulo Freire é Angicos, mas são o mesmo nome. E tem uma reportagem linda aqui, inclusive de um senhor se emocionando. Gente, já falo para lerem. Muito legal, se puderem. Bom, era só isso, porque quando eu vi Angicos aí achei, mas a gente aqui tem mania disso, de botar mesmo nome para várias cidades. Sim, menina, Sobradinho, cidade satélite que eu moro, não tem Sobradinho na Bahia. Exatamente. Mas, gente, só para dizer para vocês que no meu canal do YouTube tem muitos vídeos, viu, dessas quadrilhas que eu filmei lá na França, tá? Se alguém quiser ver. Vocês estão vendo que o nosso grupo é muito chique, tem youtuber, tem relações públicas, tem museóloga, tem de um tudo. A gente está decolonizando por dentro também. Curadora, museóloga, eu também acho. Eu já falei que eu sou a patente mais rasa dessa galera. Chego lá. Bom, a gente está se encaminhando aqui para 2 horas de apresentação, acho que está de bom tamanho. Vou encerrar aqui, vou encerrar também falando dos contatos, né? A gente está com o Thomas, já colocou aqui no chat, modaemuseu@gmail.com, é o nosso e-mail de contato. A gente ainda não está nas redes sociais, então, para quem... Todo mundo que já se inscreveu, a gente se insere automaticamente no nosso mailing. Quem não... quem, por acaso, quiser se inscrever, se quiserem passar adiante o nosso mailing, é só falar para mandar um e-mail para a gente e aí pedir para escrever no mailing, porque a nossa forma ainda é o nosso canal de comunicação. Lembrando que a gente começou há pouco tempo, a gente não tem assistente, estagiário, bolsistas, então a gente que tem que dar conta de tudo. E é por isso que a gente está caminhando de uma maneira bem... alimentando ainda de uma maneira mais orgânica, tá? Que mais, Thomas? Esqueci alguma coisa? Acho que não, né? Eu acho que a gente pode encerrar. E obrigada, mais uma vez, por estarem aqui. Obrigada à Ana. Uma pesquisa maravilhosa. Obrigada. Oi, Flávia, tudo bem? Agora que eu estou te vendo. Obrigada a todo mundo, gente. Então, um grande abraço. Obrigada, gente. Quem quiser abrir a câmera só para dar um tchauzinho, pode também. Agora é o momento.
A gente tem que fazer isso Tchau, antes para poder tchauzinho. tirar a foto, né? Gente, sempre obrigada. esquece. Obrigada. Fiquei muito feliz. Eu sou uma Sucesso, pessoa Ana, de... foi muito bom. Obrigada, Bel. Nossa, Tchau, obrigada. gente. Tchau, Ana Luz. Adorei. Viu? Tchau, Beijo tchau, aí, tchau, Eneida. Pax, Tchau, Ana Cris. Júlia. Tchau, Tchauzinho, Ana. Ana. Tchau. Eliane. Beijão. Tchau, gente.